a retomar a sesión ca intervención da doutora Aurora Botao do Rego, que é investigadora integrada no Centro de Investigación Transdisciplinar no CITEM da Universidade do Porto. Tamén forma parte do Grupo de Poboacións e Saúde e actualmente exerce varias funcións nas áreas de cultura e patrimonio no municipio de Camiña. Entre as súas liñas de investigación cabe destacar o estudo da demografía histórica, da historia das poboacións na Idade Moderna, atendendo a cuestións de historia social, de historia da familia, da saúde, particularmente das pandemias históricas. Ten traballos tamén sobre as comunidades marítimas e acerca das migracións internas e as relacións transfronteirizas. Entre os seus libros cabe destacar de Santa Mariña de Gontiñaes a Vilapraia de Áncora, 1624-1924, Demografía, Sociedade e Familia, Viaxes a Terra Nova, Memorias de un tempo, Camiño de Santiago, o camiño portugués da costa a través do concello de Camiña, Patrimonio religioso de Riba de Áncora, Asociación Humanitaria de Bombeiros Voluntarios da Vilapraia de Áncora, 100 anos a servir, e tamén é coeditora de varias obras colectivas, como, por exemplo, o Concello de Camiña, Populasao, Patrimonio e Economía, 1758-1849. Ten publicado varios artigos e capítulos de libros sobre a temática da que nos vai a falar a continuación, como a fixaxao de unha comunidade piscatoria galega en Vilapraia de Áncora, labradores, canteiros e pescadores, os da liña de cima e os da liña de baixo, o caso de Vilapraia de Áncora, ou pescadores e mareantes galegos no distrito de Viana do Castelo, séculos XVII e XIX, percurso dunha investigación. A continuación, na súa ponencia, falarános sobre mareantes, pescadores e oficios galegos na raia transfronteiriza Miñota entre os séculos XVIII e XIX. E, sen máis dilación, vou ceder a palabra aquí para pasar. Pois, bom dia a todos. Antes de mais, as minhas desculpas por falar em português, mas penso que, como os bons vizinhos desde há muitos séculos ou milhares de anos, nos entendemos muito bem. Depois, agradecer ao professor Hortêncio e sua equipa e Conselho da Cultura Galega o convite que me foi formulado, que muito agradeço e que muito me honra. Irei hoje abordar um tema que tenho levado a cabo, estudos que tenho levado a cabo ao longo do tempo, sobre os mareantes, pescadores e alguns ofícios galegos na raia transfronteiriça Minhota até o século XIX, XX, mais ou menos. Para este estudo, utilizei a metodologia de reconstituição de comunidades históricas da Norberta Amorim. Portanto, temos trabalhado paróquias no sentido de fazer grandes árvores genealógicas com cruzamento de dados paroquiais de nascimento, casamento e óbito, e depois com fontes diversas, como os tais registros de que falei, a cartografia, arquivos, fontes de vários arquivos do Alto Minho, do Governo Civil, do Arquivo Distrital, alguns recenseamentos. Olha aqui. Portanto, os objetivos principais é analisar o caso inicial que me tem levado a este mundo de
de migrantes galegos em território do distrito de Viana do Castelo, que começou na paróquia de Gontinhães, atualmente Vila Praia de Âncora, que é a minha terra natal, digamos assim, detectar pescadores e mareantes no Alto Minho, principalmente também em Viana do Castelo, aprofundar a importância da sua fixação e no desenvolvimento das atividades marítimas e pescatórias no Alto Minho e o impacto demográfico da fixação destes migrantes galegos, causas, consequências ao longo do tempo e algumas investigações que estão em curso e que vão dar muito trabalho. Portanto, tudo começou aqui, em Gontinhães, num estudo de 3 séculos. Eu parti do princípio que Gontinhães seria uma freguesia de pescadores, como o é atualmente, desde sempre. Comecei o estudo em 1624, toda a gente conhece a sua localização no distrito de Viana, com 10 concelhos, mas Vila Praia de Âncora fica no concelho de Caminha. E, portanto, comecei o trabalho em 1624, esperava encontrar atividades relacionadas com a pesca desde então. Isso não aconteceu. Durante praticamente 2 séculos eu não encontrei pescadores. Temos aqui esta carta topográfica de 1758 que traça a Estrada Real, que vai desde Viana do Castelo até Caminha. Obrigada. Aqui. Arriba? Aqui. Portanto, vai desde Viana a Caminha, aqui. Portanto, este traçado da Estrada Real revela-nos que as populações estavam todas localizadas longe do litoral. Vemos que esta parte a sul, junto ao litoral, era pejada de leiras, terrenos lavradios, mas nesta carta, o que é interessante verificar é que nesta carta, portanto, não fugindo ao assunto, esta carta tem uma descrição atrás que nos diz que segue-se a costa, relatando desde Viana até Caminha, diz-nos relativamente a Vila Praia de Âncora que segue a costa mais áspera até ao rio Âncora, em recifes de pedra. Junto deste rio há uma entrada de braça de fundo, amparada do tempo, onde se recolhem muitos barcos portugueses e galegos. Portanto, não havia pesca em Vila Praia de Âncora. Desculpem eu utilizar às vezes Gontinhães, outras vezes Vila Praia de Âncora, mas trata-se da mesma. É que Gontinhães, depois em 1924, foi elevada à vila e transformou-se em Vila Praia de Âncora. Quase em simultâneo, decorrente do terremoto paroquial, nas memórias de 1758, os padres preenchiam um questionário e, no que diz respeito à baía, o abade de então dizia que o Porto de Âncora era uma baía onde entravam somente barcos de pescadores e algumas lanchas de Galiza e Caminha. Portanto, a inexistência digamos, de atividades ligadas ao mar, era uma comunidade agrícola. Temos aqui uma aproximação do que seria, deste mapa, do que era a baía junto ao mar, ladeada pelo Forte de Âncora, que já tinha sido construído em finais de 700, não de 600, e temos a freguesia de Gontinhães a cerca de 2 km, 1,5 km, 2 da praia. Portanto, e vemos somente aqui uma venda, que era um local de pernoita, um estábulo, um local de passagem para comprar bens de necessidade, de primeira necessidade, e muitas vezes, infelizmente, para deixar colocado aqui crianças expostas,
porque era um local de trânsito, desde Caminha a Vila Praia de Âncora. E temos aqui uma capelinha que não deixo de notar, porque escrevi também sobre os peregrinos de Santiago de Compostela. Esta capelinha de Santo Isidoro é muito importante desde que é conhecida, pelo menos os estatutos mais antigos remontam a 1600, mas já eram passados por outros mais antigos que estavam rotos, e nesta capela era uma capela de passagem dos peregrinos e onde se encontraram, aliás, peregrinos falecidos aqui que tinham um alpendre. A capela tinha um alpendre e era de pernoita e de descanso dos peregrinos de Santiago. De qualquer forma, era só para sinalizar a distância e a inexistência de população junto ao litoral. Os nossos homens, digamos assim, saíam, havia uma grande mobilidade dentro de Vila Praia de Âncora, os homens saíam todos a trabalhar principalmente para Lisboa, o mesmo destino. Penso que nessa questão há muita relação, não é, entre minhotos e galegos. Iam para Lisboa. Estes números estão aqui assinalados, são locais ao óbito, portanto são óbitos registados nesses locais. De qualquer forma, eles permitem, de uma forma um bocadinho ainda rude, de elaborar ou fazer trajetos de fluxos de deslocação dos nossos migrantes no território ibérico. Portanto, percebemos que vão muitos para Lisboa, que Coimbra é o grande nó digamos, uma rotunda de distribuição de homens, quer para as Beiras, quer para o Sul e Alentejo, mas que uma grande parte vai para Bragança e depois de Bragança passa para Leão, mas não só. A partir do Alentejo também se passa para o sul da Espanha. Retirados os fluxos de deslocação a partir dos passaportes internos que o professor Camilo muito bem tratou, vemos que os passaportes internos em Vila Nova de Cerveira, que fica a 6 km de Caminha, nos livros fica registado o destino, a rota e os dias que levam os migrantes, neste caso galegos, a percorrer até chegar ao seu destino. Temos os principais destinos, aqueles retirando Porto e Lisboa, mas os grandes destinos dirigem-se todos para a região de fronteira com Espanha. Temos o destino aqui, que são normalmente praças fortes perto da fronteira com Espanha, temos aqui a rota e temos aqui os dias necessários para fazer esse percurso na sua totalidade. Mais destinos também, todos junto à raia com Castela, Miranda, Montemor. Também tínhamos para Cádiz, só trouxemos aqui alguns, Porto Alegre, Torre de Moncorvo, Vilar Formoso, tudo fronteiras praticamente com Espanha e os dias respectivos de percurso. Este percurso que foi assinalado em Vila Nova de Cerveira coincide com o percurso, digamos, de morte dos nossos migrantes. Estes percursos transformei-os agora aqui em rotas no mapa da época e vemos como eles nitidamente se deslocam para Espanha e para as diversas fronteiras. O papel de algumas cidades como Braga, Lamego, Porto, Coimbra, cá está o grande nó de distribuição de homens, mas eles todos infletem para a fronteira que está aqui assinalada em várias rotas. Isto é um trabalho que estou a desenvolver para saber para onde é que os nossos migrantes também iam em território espanhol, mas não é para agora aqui detalhar, não há tempo para isso. De qualquer forma, voltando à Vila Praia de Âncora, temos aqui o levantamento de nascimentos, casamentos e óbitos ao longo do tempo. Vemos que esse movimento está parado
praticamente estagnado ao longo do tempo até 1840, e a partir daí sim existe um boom demográfico muito relevante, muito significativo, que não tem paralelo no concelho de Caminha e que tem a ver com os nascimentos de crianças. E agora leva-nos à questão se os homens se movimentavam, mobilizavam para o exterior do concelho e do distrito, como é que se deu este boom populacional, se em simultâneo eles alteraram o fluxo e a partir de 1834 passaram a ir para o Brasil e para a América. Saiu muita gente, que está aqui neste gráfico, a partir de 1834, muitos efetivos que iam e voltavam com regularidade, ou muitos homens que nunca mais voltavam. Seja em território ibérico, seja em Espanha, seja para o Brasil, muitos destes homens nunca mais deram sinal de vida, e daí aquela regressão que vimos no século XVIII em termos populacionais. Portanto, a razão que levou a que Vila Praia de Âncora se desenvolvesse tem muito a ver com a fixação de pescadores galegos em Gontinhães, na altura. A primeira família que chega, de que temos conhecimento, chega em 1825, tem 5 filhos que nascem na Guarda, o 6º e o 7º já nascem em Gontinhães. Temos à direita uma pequena árvore genealógica até à segunda geração, até 30, 40 ou 50, por aí. De qualquer forma, para dizer que esta família é talvez a mais numerosa na atualidade em Vila Praia de Âncora, exatamente pela precocidade da sua chegada a esta terra. Neste recenseamento militar das ordenanças de 1830 já consta com uma primeira família que se dedica à pesca. Os seus filhos mais velhos já são todos pescadores. Infelizmente a Rosa Banhita já está viúva porque entretanto o marido já se tinha afogado. E depois, claro que este boom demográfico não se pode ficar a dever a uma família só. Lentamente, várias famílias de origem galega foram chegando até 1924, num total de 61. Temos aqui também o número dos seus descendentes, que são 2.107, e correspondem a 43% de todos os nascimentos que nasceram entre a chegada da primeira família e 1924. Porque aquele boom demográfico que viram deu lugar à elevação à vila. A paróquia de Gontinhães, uma aldeia, depois foi elevada à vila em 1924 e transformou-se na vila mais populosa do distrito de Viana do Castelo. Dizer também que destes indivíduos galegos que chegaram à freguesia, dos 137, 50 vinham do Porto da Guarda, e 74% destas famílias que estão aqui, das 61, dedicaram-se à pesca. Portanto, uma atividade que não existia, não era trabalhada, digamos, pelas gentes, pela comunidade tradicional. Tudo isto tem a ver com comportamentos diferenciais entre pescadores e lavradores, naturalmente, porque os lavradores eram lavradores e, em simultâneo, eram canteiros e pedreiros que se deslocavam continuamente para fora do território, portanto, casavam mais tarde. Os homens, havia uma diferença de 5 anos ao casamento da comunidade marítima, que se casava por volta dos 24 anos. O celibato feminino, por exemplo, era muito gravoso na comunidade rural. Temos cerca de 40% de mulheres que ficavam celibatárias porque o mercado matrimonial estava desequilibrado. As famílias numerosas que se conhecem, 40% delas estavam na comunidade marítima
e cada família de pescadores tinha sempre mais 2 filhos do que a comunidade rural. Ou seja, a comunidade marítima expandia-se e a comunidade rural regredia, uma vez que agora as deslocações que de antes tinham um caráter sazonal para ir a Castela iam e vinham continuamente, agora tornaram-se mais escassas e as famílias ficavam divididas a partir do momento em que os nossos migrantes passaram a ser imigrantes para o Brasil. Temos aqui algumas famílias que chegaram, temos aqui os apelidos principais, aliás, dos chefes de família, das famílias com pai galego, e temos aqui os Verdes, Penha, Lomba, temos aí a origem, temos aí a profissão a que se dedicavam, o número de descendentes até 1924, até à data em que eu terminei o estudo, porque queria compreender porque é que Vila Praia de Âncora se tinha elevado a vila. Penhas, Santos, Malhão, Francos, Vicente, mais outra lista de compais galegos, Penha, Gavinho, Silva, Alonso, Marim, Santos, tem a origem, Guisantes, Vidal, Ribeiro, Alonso. Famílias cuja mãe é galega, mas casada com pai português, também se dedicavam maioritariamente à venda de peixe, eram vendeiras, eram peixeiras, regateiras, que é o que quer dizer, eram banheiras, ou seja, eram aquelas mulheres que tratavam dos banhos terapêuticos, porque estava a emergir em simultâneo a praia de banhos, mas estavam casadas com pescadores também, na sua grande maioria. Mais galegas, Pires, Penha, Vicente, Branco, Ferreira, e os primeiros barcos a surgir de pesca registada oficialmente. Temos 4 barcos, já em 1844, dos quais 3 têm como mestres descendentes verdes, filhos de António Verde, e o 4º é um pescador de Caminha. Depois, em 43, já temos 6 barcos, mais 8 para consumo próprio, e tem aí a vermelho os pescadores de ascendência galega. Vemos que são barcos pequeninos, que só levam 4 pescadores, portanto são aquelas que correspondem normalmente às gamelas, que nós chamamos as maceiras, embarcações pequenas. Vemos também pelas idades que era uma atividade jovem, entre os 20, 30, 40 anos, uma média, penso eu, muito baixa. Temos a evolução do número de barcos, portanto, esta nova atividade não só atraiu pescadores galegos, que vimos até ao final do século XIX, mas também foi atraindo pescadores de outras freguesias e principalmente de Monserrate, como já vamos falar, que é a freguesia maior de Viana do Castelo, a freguesia ribeirinha por excelência. Portanto, em 21 já temos 132 barcos, o que dá nota do desenvolvimento da atividade pescatória em Vila Praia de Âncora. E chegamos aos primeiros rostos, através dos livros de matrícula de pescadores. Este é o primeiro livro, muitos deles encontrei muitos pescadores galegos, que já vou mostrar. Domingos Verde, de terceira geração, João José Verde, da terceira geração, Joaquim Evangelista Verde, terceira geração, Isidro António de Castro, nascido na Guarda, em 1853, o seu filho Castro, segunda geração, António Alonso da Guarda, nascido em 46, Generoso Guisantes, desculpem a minha pronúncia, mas é o que é, nascido em 45, Bernardino da Penha, também da Guarda, nascido em 41, e depois temos todas as artes de pesca, que naturalmente uma aldeia ligada ao mar e à mobilidade e ao trabalho da pedraria, dos canteiros, das pedreiras, não tinha. Portanto, os pescadores galegos trouxeram as suas artes de pesca, entre as quais as embarcações mais típicas, que neste caso são as gamelas, maceiras,
conforme a designação. Nós tanto usamos uma como outra, se bem que é mais usada a palavra maceira pela analogia com a maceira de fazer o pão, e também a utilização de siglas que vêem no barco, assinaladas no barco, mas também vêem na lista de siglas que existem em Vila Praia de Âncora. A mesma sigla que está neste barco à esquerda, que é da Guarda, existe nas siglas de Vasconcelos, e certamente, fazendo um estudo genealógico, pode ser que haja uma correlação entre si, entre as siglas. Porque o estudo das siglas também é interessante, porque tem um significado. O pai faz a matriz e depois o filho junta um tracinho, ou o segundo filho junta outro tracinho, e sucessivamente se vão formando as siglas ao longo do tempo, mas também não há tempo para estarmos aqui o Portinho de Vila Praia de Âncora, já com as suas maceiras à vela, e trago aqui a quarta geração ainda do Sr. António Verde, que era mestre de barcos, pescador e o proprietário do principal estaleiro naval em Vila Praia de Âncora. Esta carta é interessante na medida que foi feita para o levantamento dos caminhos de ferro, que estão a tracejado vermelho, a amarelo é a Estrada Real. Vemos que, e é aqui que depois se faz a distinção entre os de baixo e os de cima da linha. A freguesia tradicional ficava a 2 km acima da linha e os pescadores, claro, ficavam abaixo da linha. Chegavam, havia todo um processo de afuramento de terras, aliás, de areia no fundo. Aqui a amarelo estava o Forte da Lagarteira, que que tinha ainda guarnição. Afuravam uma pequena porção de areia, digamos assim, que tinha uma metragem padronizada, seja em profundidade, largura e altura, e eles eram, uma das condições nestas escrituras de afuramento era que teriam que desmoronar as casas se houvesse perigo de defesa e houvesse uma necessidade de ter uma visão de tiro. Mas isso nunca aconteceu, felizmente, e vemos aqui neste primeiro mapa que é conhecido já a formação das casas e como ela se faz de alguma forma, de certa forma anárquica, na zona da praia. 20 anos depois há uma tentativa, digamos, de reordenamento, de ordenamento urbanístico, porque havia agora uma concorrência grande com os banhistas que queriam construir a sua segunda residência de banhos, e há aqui uma tentativa de reordenamento. Já o Porto já está construído, que nós chamamos Portinho Antigo, e sucessivamente há uma competição pela propriedade. Aqui as segundas e terceiras gerações de pescadores vão sendo sucessivamente empurrados para norte para desocuparem a parte da zona de banhos. Eles vão localizar-se predominantemente aqui em frente ainda ao Forte da Lagarteira. E apresento-vos uma família de pescadores de origem guardesa. É uma família numerosa, lá está. Os pescadores viviam do mar e dali estavam presos. Daí a diferença entre número de filhos numa família tradicional de pescadores e de pescadores e de lavradores. De qualquer forma, trago esta fotografia para exemplificar que no caso de Anselmo Gonçalves já nasceu em Vila Praia de Âncora, de segunda geração, mas era da Guarda. E Joaquina dos Santos tinha nascido em Monserrate, mas os pais também eram da Guarda. E esta relação familiar e socioprofissional levou-me a procurar em Monserrate, que é,
como disse já, a freguesia ribeirinha por excelência de Viana do Castelo, se existiam lá pescadores galegos, também galegos. E então levantei os casamentos de galegos durante 2 séculos. Isto é só a ponta do iceberg. Encontrei 517, mas o que já adianto que já se constituiu um grupo para não é o estudo, a construção do repositório genealógico da cidade de Viana do Castelo, que portanto também cruza nascimentos, como se fosse uma grande árvore genealógica da cidade, e aí iremos sim encontrar a real prevalência ou não, fixação de famílias galegas nesta cidade importante e neste porto importante no norte de Portugal. De qualquer forma, casamentos constituídos por nubentes galegos ou nubentes homens ou mulheres, encontrei este número, 517, há flutuações, algumas perceptíveis por conjunturas políticas. De qualquer forma, este número vai mais ou menos diminuindo até 1829, mas sabemos que quase 89% vem da província de Pontevedra, uma média de 70% de noivos e noivas são oriundos do Porto da Guarda. Quase 90% dos noivos dedicam-se às pescas, nas atividades, nas ocupações que encontramos, e este estudo também não ficaria completo se não fosse dar uma vista de olhos à outra paróquia, que já vou adiantar, mas antes mostrar-vos onde os pescadores galegos se fixaram. Naturalmente que se fixaram junto aos cais que existiam em Viana do Castelo, aqui, e ao Forte da Lagarteira. Algumas vezes havia, digamos, relações familiares e casamentos entre estas duas comunidades, mas raramente com esta à direita. A direita é a freguesia de Santa Maria Maior, que é uma freguesia mais urbana, dedicada mais aos serviços, e os pescadores galegos, aqueles que eu encontrei, fixaram-se na zona ribeirinha, nestas ruas que estão aqui assinaladas. Também fui dar uma vista de olhos a Santa Maria Maior, pelo simples não. Encontrei um número menor, mas já a partir de 1700, retirando por causa daquelas flutuações políticas e de conflitos que alteram às vezes as dinâmicas. Encontrei um menor número de casamentos, que dá uma média de por ano, mas por outro lado, mostrou-me que parece existir aqui uma fixação de galegos, mas mais diversificada nas ocupações. E uma diversidade muito grande nos apelidos, que é muito diferente daquela que encontrei em Monserrate. Em Monserrate, os apelidos são muito semelhantes aos de Vila Praia de Âncora, portanto, pelas relações socioprofissionais e familiares. Estes nubentes que encontrei em Santa Maria Maior já não vêm predominantemente da província de Pontevedra, porque tínhamos perto de 90% em Monserrate. Aqui já são um bocadinho dispersos mais no espaço, só temos 56,44% de nubentes de Pontevedra, sendo que agora a maioria já não é da Guarda, mas sim da região de Tui e freguesias fronteiriças ao rio Minho. Não podia deixar de falar aqui dos condicionamentos à pesca, porque tem relação indireta com a atividade pescatória dos pescadores galegos ou mareantes em Viana do Castelo. De facto, Viana do Castelo teve uma grande importância na época dos descobrimentos e do trato mercantil transatlântico, mas
ele foi lentamente parando e pensa-se que entre várias circunstâncias, a questão da pequena idade do gelo teve alguma importância. Trouxe aqui só o relato, tenho muitos, trouxe aqui só o relato do parco da freguesia de Darca, que fica frente a Viana do Castelo e que fala nesse assoreamento progressivo dos campos. Eu vou ler. Ao longo do tempo foram crescendo as areias do mar e tomaram todos os campos, lugares e casas, de maneira que muitos moradores foram fugindo. Chama-se Cabedelo ao amarradouro das embarcações e navios, já perto da Barra, que no momento só entram navios pequenos, por estar muito areada, ainda que alguns entrem de vez em quando navios de alto bordo. O rio Lima corre pelas margens, hoje quase areado, isto estamos a falar de 58, tem muitas ínsuas, algumas são lavradias, outras servem até para o pasto do gado, e antes era navegável até Ponte de Lima por embarcações de grande porte e deixa de o ser, a não ser por embarcações que lhe chamam barcos sem quilha. E é aqui que entram certamente os pescadores. O futuro dirá, na questão do estudo de Viana do Castelo, os barcos mais de menor porte e chatos, como nós dizemos, que sobem rapidamente pelo rio Lima acima para abastecimento. Temos aqui o curso do rio Lima, em 1782. Vemos que há ali um afunilamento na Barra, na entrada do Porto. Aliás, há uma descrição do parco em 58 que diz: com a violência dos mares, está tudo demolido, está tudo desfeito, areada à barra, sem ter onde a embarcação de 3 metros se abarre, sem ficar em seco. Portanto, e vemos o afunilamento da entrada da barra e vemos que ao longo do rio Lima, existem muitas línguas de areia que vão dificultando a subida rio Lima acima das embarcações de grande porte. Em paralelo, no final do século XVIII, este autor Lacerda Lobo foi incumbido pelo rei de efetuar um estudo norte a sul de Portugal das causas da decadência das pescarias e, neste caso, do Alto Minho, em finais do século XVIII. Ele elenca várias dificuldades, entre as quais a ausência de investimento nas artes da pesca, porque os pescadores precisavam de um certo número de redes, etc., que eram despesas que eram incompatíveis com a grande pobreza em que vivem os pescadores, dos vianenses, estamos a falar de pescadores vianenses neste caso, que existe uma distribuição desequilibrada do produto das pescas, uma vez que havia que fazer investimentos, o que era também impossível para os pescadores que andavam mendigando de porta em porta. E depois havia todo um abuso de taxas e taxinhas dos rendeiros das autoridades municipais que levavam um determinado valor sobre o pescado que era apanhado. Temos também causas da decadência, o recrutamento militar compulsivo, quando vinham os barcos cheios da sua campanha e da tripulação, muitos deles eram levados à força para as campanhas militares, a falta de formação das artes da pescaria, portanto não havia transmissão dos meios e das formas de pescar de geração em geração e, portanto, os mais novos acabavam por se dedicar a outro ofício mecânico, utilização de artes de pesca antiquadas e, deixei aqui a vermelho, a venda e distribuição do pescado e a concorrência dos pescadores galegos no Alto Minho, portanto, que já vamos ver a seguir, para além do assoreamento e o estado do cais, etc. Mas este impedimento levou-me agora a consultar outra fonte, que foram os registros de óbitos.
Os registros de óbitos em Viana do Castelo têm imensos óbitos de pescadores galegos, mas trago estes só para exemplificar. Em 1692, João Cadilha, da Vila da Guarda, andando a pescar nesta vila, faleceu. Luís Cadilha, natural e freguês da Vila da Guarda, vindo em uma lancha com peixe para vender a esta vila, submergiu o barco. Em 1735, Domingos Gonçalves Caminhão, da Guarda, vindo daqui embarcado na sua lancha para a Vila da Guarda, faleceu. E vários exemplos. Isto quer nos dizer, parece-me a mim, para já o estudo ainda vai nos inícios, em finais do século XVII, que os pescadores galegos que possuíam as artes, o know-how, a sabedoria, os pescadores vianenses se tinham desligado um bocadinho das artes da pesca e os pescadores galegos desciam, pescavam, vendiam, distribuíam. Depois, ainda fui também a Ponte de Lima, encontrei outro livro sobre a residência, neste caso, de estrangeiros em Ponte de Lima, data de 1825, e lá encontramos os pescadores já fixados bem no tempo, com uma média de 15 anos, quase 16 anos de residência no Porto. Isto tem a ver com questões políticas, mas de qualquer forma a profissão, 16 são contratadores de sardinha, 14 são cesteiros. Isto quer dizer que eles pescavam e distribuíam Rio Lima acima e neste caso também em Ponte de Lima. Na minha incursão pelos arquivos, consultei no Arquivo Municipal de Viana os livros de registros de entrada e saída das embarcações, e é interessante ver, estes são de 1829, não tem muita boa leitura, mas os apelidos não enganam, os apelidos são sempre os mesmos. Se bem que, na maioria das vezes, o proprietário da embarcação fosse vienês, os mestres e grande parte das tripulações eram galegos. Eram pescadores galegos. Aqui esta viagem vai para Lisboa, temos à frente ao leme um homem galego e depois temos mais 4 na tripulação também de origem galega. E este livro chama muito a atenção porque é a primeira lista de barcos, matrícula de barcos em Viana do Castelo em 1835-36. E diz-nos que de Viana do Castelo, propriamente dita, só existem 28 barcos, o que é muito pouco para um território daquela dimensão. Temos aqui a sua dispersão ao longo no concelho, em algumas freguesias da Ribeira Lima e num pequeno porto de Carreço, que deixou de ter pesca, mas os apelidos dos mestres dos barcos, mesmo destes 28 barcos, também não nos deixam dúvida quanto à sua origem galega. Este livro tem uma entrada muito interessante porque diz que se faz este livro, se abre este livro em função deste decreto. Eu fui atrás deste decreto e o que diz, em alguns artigos, o que me leva a concluir que é um decreto protecionista e que, de certa forma, vai de encontro às causas da decadência de Lacerda Lobo que ele compilou nos finais do século XIX, mas que só foram impressas em livro em 1812, e aqui dizem, muito diretamente, que são navios e barcos portugueses aqueles que foram construídos em Portugal. É a campanha ou tripulação portuguesa aquela em que o mestre, oficiais e 2/3 dos homens sejam portugueses ou legalmente domiciliados em Portugal. Este domiciliados vai gerar uma outra vaga, porque dizem também que todo o peixe não capturado nos barcos portugueses é considerado contrabando. Ou seja, a partir de 1830, enquanto antes os pescadores galegos, me parece,
Isto tudo vai ser ainda estudado e analisado, me parece. Que iam e vinham, pescavam quer lá, quer na Guarda ou onde quer que fosse, iam e vinham e vendiam o peixe livremente. A partir desta altura eles vão ser, digamos, obrigados, para já uma primeira dedução, a domiciliar-se nos portos de pesca. E nesta altura, a partir de 1830, fui ver novamente os casamentos, se realmente teria havido uma alteração, e existe. Em 40 anos encontrei 132 casamentos, já uma média bastante significativa, mas continuo a dizer que isto são os casamentos que foram registados entre nubentes, com pelo menos um nubente era galego, porque a verdade é que, como aconteceu em Vila Praia de Âncora, quando as famílias chegavam, já iam constituídas, portanto isto será só a ponta do iceberg, como costumamos dizer, mas os estudos seguintes o dirão. Neste caso destes casamentos, já vemos que há toda uma relação com Vila Praia de Âncora. Estes casamentos, a maioria destas pessoas que casam em 1830 já vem, 98, quase 8% já vem da Galiza, dos quais 87% vem de Pontevedra e dos quais 80% são natural da Guarda. Portanto, cá está a fixação, penso eu, que terá correspondido ao decreto que foi emanado em 30. E temos aqui os apelidos, num apanhado muito geral, onde predominam aqueles apelidos que encontramos em Vila Praia de Âncora ao longo do tempo. E o que poderemos dizer relativamente aos galegos no resto do distrito de Viana do Castelo, agora excepcionando Caminha e Viana do Castelo. Fui ver nos recenseamentos oficiais, estes dois últimos dão-nos a informação dos estrangeiros residentes no distrito, ou seja, nesta época só podem ser os nossos vizinhos galegos. Poderá haver um ou outro brasileiro que tenha vindo com imigrantes, mas maioritariamente são galegos, de certeza, e eles, nos dois recenseamentos, eles concentram-se sempre na zona, nos concelhos da Ribeira Minho, até Melgaço. Também encontramos um outro livro em Viena, no Concelho de Caminha, sobre os súbditos adultos masculinos residentes no Concelho de Caminha, só homens adultos, e vemos que no ano de pico, 1888, fizemos um pequeno estudo, vimos que maioritariamente eram casados, portanto estavam já fixados, sedimentados no território, e vemos a dispersão no Concelho de Caminha. Estes indivíduos maiores, adultos, homens, vamos ver, já que a reconstituição de todas as paróquias do Concelho de Caminha já está concluída, temos as bases de dados de todos os indivíduos e agora podemos ir a cada base de dados e verificar a que é que se dedicavam. E dedicavam-se, no fundo, ajustavam-se às necessidades das várias paróquias. Se as paróquias eram fluviais ou de pesca, eram pescadores. Se eram, no caso, por exemplo, aqui de Vilar de Mouros, que tinham, salvo erro, 34 moinhos. Vilar de Mouros existia aqui uma grande atividade de moagem, que depois abastecia o mercado de Caminha, eram moleiros. Em Riba de Âncora, curiosamente, eram telheiros. Aqui, junto ao Camarido, à Mata do Camarido, que devem conhecer, onde se
produzia, onde se retirava a madeira, muita da madeira para a construção naval de Caminha, eram serradores. E por aí fora. No fundo, ajustavam-se, ocupavam o lugar vazio deixado pelos nossos migrantes, que não estavam, efetivamente não estavam. Por exemplo, aqui em Riba d'Âncora, em 1758, o padre responde que todos os homens foram trabalhar para Lisboa e Castela e só ficaram na sua terra as mulheres, as crianças e os homens velhos. E as mulheres sempre com um papel muito importante, porque geriam a casa, geriam a propriedade, geriam as crianças, geriam as terras, na ausência dos homens. Portanto, os movimentos que encontrei neste ano indica que da Guarda desciam para sul, não se fixavam em Caminha, que também se dedicava à pesca, mas que já estava sobrelotada de pescadores locais, dirigiam-se para sul, e das freguesias galegas vizinhas, do Rosal, Tabagão, Salcidos, Camposancos, fixavam-se também em frente nas freguesias vizinhas. E depois os pescadores, indivíduos vindos da zona de Vigo e zonas mais interiores, desciam e também se fixavam nesta orla. Como disse, já foi reconstituída a comunidade do Concelho de Caminha. Não sei se me estou a alongar muito. Não? Rápido, estou terminando. É só para mostrar aqui rapidamente o movimento de casamentos que já encontramos ao longo do tempo, de nascimentos. Vêem aquele afundamento, digamos, no final, em meados do século XVIII, que tem a ver com o incremento da mobilidade, os óbitos, que é uma linha quase linear, e tem a ver com a mobilidade dos homens, e muitos deles não morriam no concelho. Temos o local ao óbito dos indivíduos de todo o concelho, e vemos que a maioria vai morrer em Castela, Espanha, como diziam os párocos. O segundo destino, o mercado de trabalho, é naturalmente Lisboa e o Alentejo. A maioria são solteiros. E rapidamente a fixação de galegos no território, agora já com o estudo feito, no território de Caminha. Para a Serra não foi nenhum, durante 3 séculos, naturalmente, porque estava a 800 metros de altura e não havia grandes ligações. Para o Vale do Âncora interior, temos também uma prevalência muito diminuta de galegos neste vale. Neste vale do Coura já é maior, uma vez que esta área, este território já é é agrícola e precisava de mão de obra, e os homens não estavam, não é? Havia grandes quintas que geriam todo este espaço para abastecer os mercados locais, quintas de élites de Caminha. Virado ao litoral, já uma significativa fixação de galegos, em Vila Praia de Âncora, naturalmente, mas também noutras freguesias. E onde se encontram mais galegos já é na frente ribeirinha, Caminha, Vilarelho, que é Rabalde, digamos, é uma continuidade de Caminha, Seixas, que é a maior comunidade fluvial de pescadores e de barqueiros, e Vilar do Mouro também. E pronto, termino dizendo que falta agora analisar esta reconstituição histórica do Concelho de Caminha, ver o papel. Aliás, já está visto, pelo exemplo de Vila Praia de Âncora, que foi fundamental esta fixação de pescadores galegos para o desenvolvimento de uma atividade que não existia. Se eles não tivessem chegado, esta hora não teríamos. Conhecem Vila Praia de Âncora, certamente, e toda aquela construção por onde passa, junto à praia, não existia, só existia, como digo, um local de venda e de passagem. Dizer que está em bom andamento a reconstituição histórica da cidade de Viana, que permitirá conhecer o papel, o perfil dos galegos
nas dinâmicas demográficas populacionais, muito trabalho pela frente, claro, mas dizer que estão lá, estão cá, fixaram-se cá, agora falta saber, certamente terão um papel tão importante como em Vila Praia de Âncora tiveram. Falta-me referir que Viana do Castelo só foi elevada à vila em 1848 e possivelmente os galegos também terão tido uma importância grande neste movimento de elevação demográfica, mas é um estudo ainda a terminar. Dizer que agentes, a afinidade sociocultural, a língua, a porosidade do Rio Minho assumiram sempre como fatores de aproximação, apesar da imposição de fronteiras administrativas. Ainda hoje todos nós sentimos isso aqui neste momento. No que diz respeito aos mariantes e pescadores galegos, e não só, e outras atividades, o que nos parece é que no Alto Minho eles foram, digamos, ocupar o espaço deixado vazio pelos nossos migrantes que saíam a rodos. Era um êxodo tremendo em Vila Praia de Âncora, 40% das mulheres ficavam solteiras porque não tinham com quem casar. É isto que tem que se lhe dizer. Também havia travões no que diz respeito à herança, à passagem da herança, da propriedade, das casas, que em Vila Praia de Âncora eram para as mulheres e não para os homens, como eu pensava. E, portanto, a imposição das leis de 1830, para mim, parece indicar que obrigou depois a uma sedimentação, uma fixação dos pescadores galegos, que resultou em Vila Praia de Âncora, como vimos, e veremos o que em Viana do Castelo os estudos próximos nos indicarão. Muito obrigada.